Moscou foi atingida novamente, e desta vez a Ucrânia veio cegar os olhos do exército russo na frente e acertou em cheio. Na manhã de 30 de junho, Zelensky anunciou que as forças ucranianas haviam atingido o Centro de Comunicações Espaciais de Dubna, na região de Moscou, mais de 500 quilômetros dentro da fronteira, aproximadamente 120 quilômetros ao norte da capital. E esta não foi a primeira vez. A mesma instalação havia sido atingida apenas uma semana antes, na noite de 22 de junho. Duas vezes, então, dentro de uma única semana. Então, por que essa instalação? Em resumo, Dubna é o maior complexo de comunicações por satélite terrestre da Rússia. Ele gerencia os satélites militares da Rússia, traz dados de reconhecimento para o solo e, mais criticamente, coordena as atividades das forças de ocupação na Ucrânia. É o próprio sistema que permite a um exército ver e se comunicar no campo de batalha. A mesma cidade também abriga, segundo relatos, o escritório de design Raduga, que constrói os mísseis de cruzeiro KH-101 e KH-69, junto com a fábrica de drones Kronstadt. Assim, em um único local, o cérebro das comunicações e a fonte dos mísseis, que bombardeiam a frente, estão lado a lado. Para entender o quão grande é este prêmio para a Ucrânia e que ponto de virada isso marca na frente, é preciso voltar alguns meses. Todo o plano de guerra de Putin dependia de uma coisa: uma ligação ininterrupta em tempo real com a frente, um comandante emitindo ordens para sua unidade, imagens de reconhecimento chegando à linha, drones operados remotamente, artilharia recebendo coordenadas precisas. Tudo depende dessa ligação. A ironia é que, por anos, a Rússia construiu esse link em grande parte na rede de uma empresa americana, a Starlink, mas em fevereiro de 2026, a SpaceX desligou os terminais Starlink não autorizados nas áreas ocupadas, e todo o exército de ocupação, mais de 700 mil forte na linha de frente, ficou cego da noite para o dia. O resultado no terreno foi devastador. Comandantes russos perderam vídeo em tempo real e comunicações seguras. De acordo com o The Wall Street Journal, as unidades voltaram a usar rádios da era da Guerra Fria. A Ucrânia aproveitou a oportunidade imediatamente. Segundo o comandante-chefe Syrskyi, e o WSJ retomou mais de 400 quilômetros quadrados e libertou 8 assentamentos, seu maior ganho em 2 anos e meio. Então, o que restou nas mãos de Putin? Seus próprios satélites militares e as estações terrestres que os operam. A maior delas é Dubna. Uma vez que o Starlink se foi, esse era o último grande olho ao qual o exército ainda se agarrava, e é esse olho que a Ucrânia está tentando alcançar. Vamos olhar um pouco mais de perto por que a instalação é tão valiosa. Segundo Zelensky, ela é usada sobretudo para reconhecimento e para coordenar as atividades do contingente de ocupação da Rússia na Ucrânia. Comunicações de unidade para unidade, dados de reconhecimento fluindo para a linha de frente, links de drones, a coordenação operacional geral, tudo isso passa por nós como este. Na guerra moderna, dar a um exército um satélite é uma coisa. Construir o sistema que leva os dados desse satélite ao comandante certo, rapidamente, é outra coisa completamente diferente. Dubna está no coração dessa segunda função, a camada cerebral onde os dados são distribuídos e os satélites são comandados, a ponte entre o olho no espaço e o soldado no solo. Uma vez que o Starlink foi cortado, essa própria rede de satélites era precisamente o que restava à Rússia para se segurar. Atacar essa instalação significa mirar não apenas em um prédio, mas no olho de reserva restante de Putin. Então, como uma instalação tão bem defendida é atingida, Putin concentrou defesa aérea sobre Moscou e este corredor. S-400, baterias Pantsir, centenas de posições. Ainda assim, drones baratos chegando baixos e em enxames saturam esse escudo e a Ucrânia, segundo o relato de seu exército, destruiu sistematicamente os radares ao redor de Bryansk para abrir um corredor em direção à capital. Mesmo com 419 drones relatados como abatidos naquela noite, se os poucos que importavam atingiram o alvo, o resto é um consolo frio. O solo sob a capital já não é seguro. O que torna este ataque realmente significativo não é apenas Dubna. É que Dubna é o elo final em uma cadeia que a Ucrânia vem tecendo há meses. Vamos analisar isso. Primeiro, a Ucrânia empurrou o exército russo para trás, assumindo a iniciativa na brecha que se abriu quando o Starlink foi cortado em fevereiro. Depois ganhou terreno, mais de 400 quilômetros quadrados no sul, sua maior conquista em 2 anos e meio. Mas Kiev não parou por aí. Tomou a iniciativa e levou a guerra profundamente para dentro da Rússia. Já não era apenas o lado que se defendia, mas o lado que ditava o ritmo. Concentrou-se nas artérias logísticas críticas que alimentam a frente e as forças de ocupação, e começou a sitiar e isolar a Crimeia internamente, tanto que no dia 26 de junho foi declarado estado de emergência na península.
No mesmo período, abriu uma segunda frente, a econômica. Atacou as refinarias que abastecem metrópoles como Moscou e São Petersburgo, desde a maior refinaria de Moscou até Saratov e Yaroslavl, e mergulhou a Rússia em uma escassez de combustível, um golpe na artéria da máquina de guerra. E na última semana de junho, nos primeiros dias da operação de 40 dias lançada para forçar a Rússia a acabar com a guerra, chegou a vez de Dubna. Então, por que Dubna? E por que agora? Simples. Enquanto aquela instalação existisse, todo esse plano ucraniano ficaria pela metade. Enquanto a Rússia pudesse manter seu corredor terrestre, seu olho de reconhecimento e sua rede de comando viva através de satélites de alguma forma, ela teria uma vantagem no terreno de uma forma ou de outra. A Ucrânia rompeu a frente, cortou a logística, drenou o combustível. O que restava era o único grande olho pelo qual o exército russo ainda podia ver. Dubna é a peça final que faltava nesse quadro. É por isso que este ataque não é uma incursão comum. É um movimento que completa um plano. Então, o que esse ataque produz concretamente no terreno? A boa notícia é que você não precisa de imaginação para prever isso. Aconteceu exatamente assim em fevereiro. Primeiro, comando e controle. Quando o link de satélite enfraquece, a cadeia de comando da unidade russa vacila, os dados de reconhecimento chegam atrasados e as unidades da linha de frente correm o risco de ficarem descoordenadas. A estrutura de comando centralizada e de cima para baixo da Rússia apenas aprofunda essa dependência. Os quartéis-generais superiores não podem decidir sem dados oportunos da linha de frente. Um observador avançado ou operador de drone que chama fogo e ajusta os disparos também precisa de uma ligação rápida e segura. Enfraqueça-o e a artilharia dispara tarde e fora do alvo. Cada elo da cadeia de destruição da guerra moderna, ver o alvo, transmiti-lo, atacá-lo, depende dessa conexão. Quebre um elo e toda a cadeia desacelera. Foi exatamente isso que aconteceu em fevereiro. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, as transmissões de drones inimigos caíram 11 vezes e a lacuna entre a detecção e a reação tornou-se letal para a Rússia. Segundo, o recuo. Com sua própria rede de satélites também sobrecarregada, a Rússia recorre a rádios interceptáveis e canais mais rudimentares, o que é, de fato, um presente para a inteligência de sinais da Ucrânia. Em fevereiro, enquanto os comandantes russos transmitiam seus planos em frequências abertas, um especialista em inteligência ucraniano disse que às vezes os ouviam com um dia de antecedência. As ordens mais secretas de um exército começam a cair nos ouvidos do inimigo. Terceiro, as ondas de drones. A Rússia coordenou os drones de ataque que lançou contra a Ucrânia através desse link de satélite também. Quando o link enfraquece, a velocidade e a precisão desses ataques podem diminuir, assim como em fevereiro. E quarto, o fluxo de dados. Quando o tráfego de reconhecimento e comunicações de regiões críticas atrasa, um exército vê seu alvo tarde e ataca tarde. E nada disso acontece no vácuo. A Rússia já está enfrentando uma crise de combustível e logística, suas refinarias queimando, a Crimeia isolada. Essas três crises alimentam umas às outras. Um comboio sem combustível atrasa o reabastecimento. O reconhecimento cego erra o alvo e uma cadeia de comando congestionada piora ambos. Essa é a essência da estratégia da Ucrânia. O golpe no cérebro das comunicações via satélite é o elo mais novo e sofisticado nessa lógica. Neste canal, tentamos ler não as notícias em si, mas os movimentos de xadrez por trás delas. Se você não quer perder este quadro, inscreva-se. Daqui em diante não é conhecimento certo, uma tentativa de ler os movimentos prováveis no tabuleiro, já que a Ucrânia mantém seus planos ocultos. Mas a lógica militar é antiga e simples. Antes de um movimento importante, você cega os olhos do inimigo. Se uma ofensiva ou um cerco está sendo planejado, a primeira tarefa é cegar a cadeia de reconhecimento e coordenação que observa esse setor. Enquanto o defensor está cego, o atacante se move livremente. Então, o que isso significa, setor por setor? No sul, o palco já está montado. Os ganhos de fevereiro estão aqui. O corredor que se estende em direção à Crimeia está aqui. As artérias que alimentam a península estão aqui. Mesmo enquanto a Rússia avança em direção a Orikhiv e Huliaipole, seu ímpeto está diminuindo. Se o olho da Rússia no sul escurecer mais uma vez, não é nada impensável que a Ucrânia possa dobrar a distância que ganhou em fevereiro, e isso poderia levar o cerco da Crimeia um passo adiante. Uma ruptura como essa se desenrola em uma sequência familiar. Uma defesa cega primeiro atrasa no reconhecimento, depois reage tarde demais ao contragolpe. A Ucrânia toma posições infiltrando-se em pequenos grupos, e cada vila retomada abre a porta para a próxima. Foi exatamente assim que 8 assentamentos caíram em fevereiro, mas não termina com o sul. A frente realmente crítica está no leste.
O centro de gravidade da ofensiva de primavera-verão da Rússia é o cinturão defensivo Kramatorsk-Kostiantynivka, o cinturão de fortalezas no coração de Donetsk. No entanto, segundo o ISW, a Rússia estagnou aqui. O número de tropas capazes de infiltrar a cidade está entre 100 e 150, e Moscou fabrica supostos sucessos, com imagens geradas por inteligência artificial de hasteamento de bandeiras. As fortificações tecidas ao longo de mais de uma década ainda permanecem. Se uma ofensiva cuja coordenação é alimentada do espaço ficar cega, este principal esforço russo pode parar completamente. Em Pokrovsk, o quadro é ainda mais impressionante. A Rússia tomou a cidade no início de 2026, mas não conseguiu nenhum avanço significativo a oeste dela desde dezembro de 2025. Conquistou um ponto logístico crítico, mas não consegue usá-lo. Uma rede de reconhecimento cega torna ainda mais difícil abrir essa fechadura. Ao norte, ao longo do eixo Lyman e Kupiansk-Kharkiv, a Rússia está sondando em pontos como Kriva Luka e Hlushkivka, mas aqui também a Ucrânia responde. Na linha de Lyman, uma unidade da Guarda de Fronteira destruiu um sistema de lançamento múltiplo de foguetes russo e várias peças de artilharia. Um avanço russo com um satélite de vigilância enfraquecido teria dificuldade em sustentar até mesmo essas infiltrações de assédio. Em resumo, qualquer que seja o setor que analisemos, o quadro é o mesmo. As ações da Rússia já estão no limite de sua coordenação. Se o olho que alimenta essa coordenação escurecer novamente, a cena de fevereiro pode se repetir em uma extensão muito mais ampla. A segunda grande vantagem é o alcance. À medida que os dados de satélite de reconhecimento da Rússia enfraquecem, também enfraquece seu alerta antecipado contra ataques da Ucrânia no interior do território russo. Atingir o cérebro do satélite, em outras palavras, facilita os próximos ataques profundos. Outros centros de satélite, refinarias, fábricas de mísseis e drones. É um ciclo autorreforçador. Cada ponto cego remove um obstáculo diante do próximo ataque. Além disso, para proteger Moscou e essas instalações, a Rússia é forçada a retirar a defesa aérea da linha de frente. Assim, os ataques profundos também enfraquecem a defesa da linha de frente da Rússia. Há também um aspecto diplomático nisso. Essa operação de 40 dias avança em direção à cúpula de verão dos aliados e ao dia 4 de agosto. Construir a imagem que mostra a Rússia em seu ponto mais fraco e a Ucrânia em seu ponto mais forte, bem antes de a mesa ser posta, cegando o olho satélite do exército russo, pode ser uma parte dessa imagem. Até agora, falamos apenas da frente ucraniana, mas o que realmente magnifica o ataque a Dubna é que seu efeito não se limita a essa frente. Este golpe diz respeito a todo o exército russo e, de fato, ao Estado russo. O exército ativo da Rússia hoje conta com aproximadamente 1,5 milhão. Mais de 700 mil deles estão na frente ucraniana. O restante, cerca de 800 mil a mais, está espalhado pelo país em guarnições, comandos estratégicos, linhas de logística e regiões remotas. E aqui está o ponto crucial. Dubna é um nó de satélite nacional que diz respeito não apenas às unidades na frente, mas a todo esse exército disperso. Em um país tão vasto como a Rússia, do Báltico ao Pacífico, do Ártico ao Mar Negro, onde as comunicações terrestres são escassas, unidades, navios, aeronaves e ativos estratégicos dependem da mesma espinha dorsal de satélites militares. Força Aérea, tropas terrestres, marinha, todos os três dependem dessa espinha dorsal, e Dubna é um dos seus maiores centros terrestres. Então, isso não se trata dos rádios de um setor, é o sistema nervoso de um exército inteiro. O soldado na trincheira e o quartel-general em Moscou compartilham o mesmo olho. Em resumo, esta é uma vulnerabilidade que poderia, em teoria, cegar todo o exército russo de 1,5 milhão de soldados. Mas a parte mais profunda disso nem é a questão do reparo. O verdadeiro ponto é este. Esta instalação na região considerada a capital mais fortemente defendida da Terra pode ser alvo a qualquer momento, e sempre que a Ucrânia escolher. Esse é o verdadeiro pesadelo do Kremlin. Uma instalação pode ser reparada, mas um senso de intocabilidade, uma vez quebrado, não é facilmente consertado. A narrativa que a Rússia alimentou por anos de que a retaguarda está segura, a capital intocável, o exército invencível desmorona bem aqui, e isso força o Kremlin a reconsiderar toda a sua estratégia, onde concentrar a defesa aérea, qual instalação mover para mais longe, se deve retirar recursos da linha de frente. No final, se até mesmo este olho à porta da capital pode ser atingido, nada na retaguarda está realmente seguro. Além do fim da intocabilidade, Putin tem uma preocupação mais técnica e silenciosa também. Substituir este olho não é fácil. A antena gigante de 32 metros danificada no primeiro ataque não foi feita na Rússia.
foi construído pela NEX do Japão, e esse único detalhe resume o quanto o setor espacial da Rússia tem sido dependente da tecnologia ocidental por décadas. Segundo algumas avaliações, antes de 2014, 42% dos componentes eletrônicos nas frotas de satélites russos eram importados, e até 90% das peças resistentes à radiação nos mais novos satélites GLONASS vinham do exterior. As sanções de 2022 transformaram essa dependência em uma crise. O fluxo de componentes avançados dos Estados Unidos, Europa e Japão foi amplamente interrompido. A Rússia tenta fechar a lacuna com a produção doméstica e com a China, mas ambos enfrentam problemas. As peças nacionais têm desempenho inferior e as da China geralmente ficam abaixo do padrão espacial militar. De fato, o maior operador de satélites da Rússia admitiu que, até meados de 2024, havia localizado apenas cerca de 60% dos componentes estrangeiros afetados. Então, substituir esse equipamento de alta tecnologia, uma vez danificado, não é um reparo simples. Não pode ser comprado do Ocidente nem fabricado com a mesma qualidade. E a promessa de um novo sistema também paira no ar. Até mesmo os primeiros satélites experimentais da constelação Rassvet, anunciada como um Starlink russo, foram adiados indefinidamente. Se o primeiro pânico de Putin é perder seu olho, o segundo é não conseguir colocá-lo de volta facilmente. A Rússia pode, é claro, lidar com esse golpe por um tempo, tem redundância e capacidade estatal e pode transferir algumas funções para outros centros, mas a Ucrânia está atacando exatamente os centros de backup para onde a carga seria movida. Dias antes de Dubna, outro foi atingido na região de Vladimir e o reparo não consegue acompanhar os ataques. A mesma instalação atingida 2 vezes em uma semana é a prova. E, claro, esta guerra tem 2 lados. No amplo ataque de drones sobre a região de Moscou naquela mesma noite, civis também perderam suas vidas e o Kremlin usou isso para culpar Kiev. Esse é o lado pesado e invisível da campanha. Mas o quadro militar é claro. A Ucrânia está mirando não à frente, mas o olho que observa à frente. Em fevereiro, uma única decisão de uma empresa americana provocou a maior ruptura em 2 anos e meio. Agora, a Ucrânia está tentando criar essa mesma cegueira, desta vez através da própria rede da Rússia por suas próprias mãos. A diferença é reveladora. Em fevereiro, quem apertou o botão foi Elon Musk. Desta vez, são drones ucranianos com um alcance de 500 quilômetros. Uma pergunta permanece. É este um ataque comum ou a preparação silenciosa para o próximo grande movimento? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Para ficar por dentro das análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.